Vamos, então, aqui dar início, finalizando, então, hoje, mais uma edição da série Fórum de Desafios do Desenvolvimento. Vamos, então, aqui, ao longo de todos os dias, debatemos, então, o futuro dos investimentos em infraestrutura. Esse evento é uma parceria do FIB, com a FGV Conhecimento e o IDP, e contando ainda com o apoio do Centro Científico e Cultural de Macau, que hoje nos hospeda, da Fiesp, Febraban e CNT. Iniciaremos o dia de hoje com um tema que muito se tem debatido internacionalmente, concomitantemente ao nosso evento na COP27, que são as emergências climáticas. Vamos aqui em 2015, no Acordo de Paris, todos os países do mundo comprometeram-se a fixar metas nacionais, inventariar emissões e submeter os resultados bienalmente ao órgão do clima da Organização das Nações Unidas, a ONU, para revisão e registro. A partir de Glasgow, em 2021, esse inventário deixou de ser apenas um compromisso moral e passou a ter valor econômico nas relações de troca de carbono. Nesse sentido, foram abertas imensas oportunidades para as fontes de energia renováveis, que requerem novas regulações e planos ambiciosos de transição. A contabilidade climática carrega um viés de origem, beneficia países produtores de petróleo e prejudica países produtores de alimentos. O painel de número 8 trata, então, de debater sobre o tema da emergência climática e a segurança energética. Para este importantíssimo debate, convido à mesa a senhora Tereza Cristina Aquino, professora associada da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, consultora sênior do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da UFRJ. Obrigada, doutora Tereza. Vamos convidar agora, na sequência, o senhor Vitor Santos, professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. Obrigada, doutor. Daniel Vargas, professor da Fundação Getúlio Vargas, ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República do Brasil em 2009, secretário de Desenvolvimento Sustentável de 2008 a 2009 e secretário de Ações Estratégicas de 2007. É um prazer. Senhor Eduardo Assad, professor da Fundação Getúlio Vargas, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Universidade Estadual de Campinas. Rui Dias Moreira, sócio da Fermesolar. Por favor, doutor. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de congratular aqui todos os meus participantes desse painel e fazer um breve comentário. Hoje vivemos algumas crises, se é que podemos mencionar. Primeira, uma crise geopolítica, com a guerra, com a questão do Reino Unido, que traz uma série de implicações com relação a uma crise, vamos chamar assim, econômica, em que verificamos o aumento de preços generalizados, uma potencial redução do produto, de crescimento dos países. Além disso, uma crise energética em que a Europa dependia 40% do gás russo, hoje em torno de 5% a 10%, mas com preços
elevados, rebatendo na questão do próprio custo da energia elétrica, e, além disso, a questão climática. Esse ano foi um ano, né, muito problemático aqui na Península Ibérica, com uma crise em termos de seca, ocasionando problemas com os reservatórios e também com, obviamente, com a hidroeletricidade. Todos esses problemas que nós estamos, ou seja, presenciando nos dia a dia, nos noticiários e etc., né, estão nos levando a refletir sobre a questão da transição energética, que está aí, COP27 terminando hoje. Vamos ver quais serão os encaminhamentos que serão dados, mas é uma realidade. Só que esses países europeus hoje estão com a questão da segurança energética. Seríssimo isso. Então, tivemos a Covid, agora, né, e agora essa questão da segurança energética que precisa ser efetivamente tratada. E o Brasil? O Brasil com vários desafios também relacionados à questão da transição. Vamos descarbonizar também um pouco a nossa matriz, né? Temos uma eletricidade, a parte elétrica razoável, ventos, sol, etc. Mas temos dois pontos, assim, dois vetores chaves, que é melhorar a nossa matriz energética, trazendo, né, fazendo com que ela seja mais elétrica. E, como é um processo, isso, nós temos que aguardar, mas, como dito ontem, muito bem dito, precisamos planejar. O planejamento é importantíssimo. Nós não podemos, a cada 4 anos, como bem disse o Vinícius, estar fazendo novas e novas, né, políticas. Os investidores, que é o tema do seminário aqui, o investimento ele precisa de regras claras, ele precisa de uma regulação eficiente. Então, não vou me estender mais, vou passar a palavra para o professor Vitor Santos, o nosso primeiro, então, painelista. Muito boa tarde. Eu gostava de começar por agradecer o convite que me foi feito para estar nesta conferência e de partilhar convosco que é com o maior gosto que estou aqui, porque, enfim, pela oportunidade para estar em interação com uma audiência tão qualificada e tão interessada e também pelo interesse do tema, não é? Que é a transição energética e a segurança energética. Bom, então, enfim, passando ao... ok, está a funcionar. De forma muito sintética, começar por dizer que na política energética há 3, isto é consensual em termos globais, há 3 objetivos centrais, que são a competitividade, ou seja, no fundo, competitividade no sentido, esta competitividade tem evoluído ao longo do tempo, o conceito está por trás, mas basicamente a ideia é, no fundo, os consumidores, sejam consumidores residenciais ou industriais ou empresas, acederem à energia a custos suportáveis. A sustentabilidade ambiental e a segurança de abastecimento. E um aspecto que eu gostaria de realçar, de sublinhar, é que, no fundo, aquilo que se pretende de forma conjugada é prosseguir simultaneamente estes 3 objetivos, mas, em geral, há um deles, pelo menos um, que é prioritário. E a prioridade tem mudado ao longo do tempo. Houve uma fase em que a competitividade
era a prioridade central, foi na fase inicial do processo de liberalização. Depois, a partir da primeira década do século XXI, e sobretudo após o Acordo de Paris, 2015, a sustentabilidade passou para o topo da agenda, e neste momento, que é um momento de crise energética, temos dois objetivos que são muito importantes. Por um lado, preços suportáveis pelas famílias e pelas empresas, pelos consumidores industriais, e a segurança de abastecimento. São dois temas que coexistem no topo da agenda. Sublinhar um aspecto que tem muito a ver com todos os países, mas neste caso a questão da dependência energética é um aspecto extremamente interessante, é um aspecto estrutural, de grande relevância. Acontece que a Europa é muito dependente do ponto de vista energético, dependente de combustíveis fósseis, e tal não significa, a dependência energética não significa que haja insegurança energética, depende da atitude dos países, ou seja, há sempre a possibilidade de minimizar esse problema. Por exemplo, recentemente, a Agência Internacional de Energia foi criada com o objetivo central, foi em 1974, e foi criada por uma razão, inicialmente, que hoje em dia, no fundo, tem um trabalho que vai muito para além disso, mas foi criada para estabelecer as reservas obrigatórias de petróleo. Porquê? Por causa dos choques petrolíferos dos anos 1970. A Comissão Europeia, face à crise energética, estabeleceu um regime idêntico em relação ao gás, criou reservas estratégicas de gás. Em março de 2022, por causa de é uma das medidas que tomou de combate à crise energética. Ou seja, quando mesmo em contexto de dependência energética, há, enfim, sempre formas de minimizar os impactos negativos, e uma delas é a criação de reservas. Mas, por outro lado, também é verdade que pode haver países que são, como é o caso do Brasil, não é? A Noruega, alguns países, por exemplo, em África, que têm recursos energéticos, mediamente hídricos. A Noruega e o Brasil têm recursos hídricos. Os países que estão a fazer a transição energética e que apostam, por exemplo, de forma massiva nas renováveis, são países que, por exemplo, a Europa, à medida que vai apostando nas renováveis, vai reduzindo a sua dependência energética. Mas é preciso estar atento, não basta reduzir a dependência energética para se assegurar, para se garantir a segurança energética. Porquê? Porque, por exemplo, as renováveis, como sabem, são tecnologias intermitentes. E, portanto, nesse caso tem que pensar em mecanismos que possam assegurar, criar garantias para que haja segurança energética, que são chamados mecanismos de flexibilidade, ou seja, a gestão da procura, a existência de baterias, etc., permitem, num contexto de autonomia cada vez maior da Europa, ou seja, a existência de autonomia energética não é condição suficiente para depende das tecnologias, e neste caso as renováveis têm esse problema, são intermitentes. Por outro lado, o Brasil tem uma grande autonomia energética, não é? Mas tem um problema, é que tem uma grande concentração na hídrica, e isso pode ser, digamos assim, pode ser um fator de insegurança energética. Bom, dito isto, um outro aspecto importante, e agora pensando mais na transição energética, este gráfico apresenta-nos aqui, o gráfico do lado direito, antes disso, o gráfico do lado esquerdo, gostava de fazer um comentário que é o seguinte, o que é que temos? Temos a comparação, temos a variação da taxa de dependência entre o ano 2000 na Europa e 2020. E o que é que nós vemos? Apesar das iniciativas que foram tomadas na Europa, no sentido de reduzir a dependência energética, o que aconteceu é que houve países
em que, nomeadamente através do investimento em renováveis, esse objetivo foi alcançado. Portugal, Espanha, outros países, portanto, basicamente em metade dos países isso foi prosseguido, e na parte restante, contudo, houve países que aumentaram a sua dependência energética. E o balanço que se faz ao fim de 20 anos na Europa é exatamente uma variação em média, para o conjunto dos 27 países, uma variação nula no índice de dependência energética. É um aspecto, em 20 anos, não é? Apesar das políticas proativas que existiram. Portanto, isto é uma referência, digamos assim, a uma mega tendência estrutural na Europa que certamente vai ser corrigida com a aceleração dos investimentos nas renováveis. Agora, uma mega tendência de natureza mais global, que são os níveis de emissão de CO2, que nós podemos ver, temos ali uma série longa, de 1900 a 2020, e o que é que nós vemos nessa série longa? Vemos que há uma tendência crescente, que aliás vem desde o início da Revolução Industrial, que é o ano de referência considerado pelos historiadores, como sabem, é 1850, e portanto há aqui uma tendência, ou seja, completamente correlacionada com o ritmo de crescimento económico, que é um aumento no nível de emissões. Houve períodos de crise pontuais, como o caso da Grande Depressão, da Segunda Guerra Mundial, dos choques petrolíferos, da crise económica e financeira de 2007, 2009 e do Covid, em que houve uma redução do nível de emissões. Mas superada a crise, voltou-se sempre à tendência de longo prazo de crescimento das emissões. E o que é que vai acontecer no futuro? Bom, o relatório da Agência Internacional de Energia, que foi publicado há 8 dias, enfim, não foi na semana passada, penso que foi na semana anterior, que já incorpora os efeitos, digamos, estes cenários que estão aqui apresentados, já incorporam os efeitos da crise energética. O que é que nos mostram? Bom, o que nos mostram é que, enfim, temos ali quatro cenários. O primeiro tem a ver com o que é que aconteceria se não houvesse Acordo de Paris, mas felizmente há, portanto, aquele cenário de cima não vai realizar-se, felizmente. Depois temos o STEPS, que é um cenário que corresponde ao que poderia acontecer se as atuais políticas se mantivessem, e aquilo que aconteceria se as atuais políticas se mantivessem é que tínhamos um ponto de viragem, deixávamos de ter uma tendência crescente e as emissões tenderiam a reduzir-se, mas teríamos qual seria o impacto no indicador que é relevante neste caso concreto, que nos permite fazer a comparação com a meta de Paris. Como sabem, a meta de Paris fica que entre 1850 e 2100 deve haver no máximo um incremento, digamos, da temperatura de 1,5 graus. Se as políticas se mantivessem se as políticas atuais se mantivessem, a variação da temperatura seria de 2,5 graus. O cenário digamos assim, das promessas, o APS é um cenário que é um cenário que, no fundo, seria aquilo que aconteceria se os planos que existem, política pública e de política energética, se viessem a cumprir. Atingiríamos o 1,7 graus. E, na verdade, digamos assim, a única alternativa que permite cumprir a meta do Acordo de Paris, isto é, ter um incremento na temperatura entre 1850 e 2100 de 1,5 grau, seria a neutralidade carbónica, que corresponde ao cenário NZE, e que na verdade conduz a um incremento da temperatura de 1,4 graus. Para que a neutralidade carbónica seja prosseguida, seja atingida, é necessário haver um forte investimento nas tecnologias limpas, ou seja, estas tecnologias vão ter um papel central no caminho para a neutralidade carbónica. Estamos a falar, basicamente, como podem ver nos gráficos, de facto vai haver alterações estruturais no funcionamento, nomeadamente do setor energético, e em particular no setor elétrico,
Por exemplo, só para dar alguns exemplos, entre 2020 e 2030, a capacidade instalada de renováveis, isto é, de eólicas e de solar fotovoltaica, vai aumentar 4 vezes. A quantidade de as vendas de veículos elétricos entre 2020 e 2030 vão aumentar 20 vezes as vendas. O estoque de carros elétricos, de veículos elétricos, entre 2020 e 2030 vão passar à escala global, de 11 milhões para 350 milhões. Portanto, há aqui umas tendências interessantes. Por exemplo, o peso da eletricidade, porque a economia e a sociedade a eletricidade vai ter um papel central, a eletrificação da economia e da sociedade vai ser central, não é? O peso da eletricidade vai passar de 21% para 52%, e o hidrogênio verde vai ter um peso no consumo de 12%. Estas são algumas tendências pesadas. Neste caso, no caso do hidrogênio, estamos a falar vai atingir 12% em 2050. Portanto, há aqui tendência, e os combustíveis fósseis vão tendencialmente ter, naturalmente, cada vez um peso menos relevante. Há aqui um aspecto extremamente importante, que é exatamente um aspecto que já foi referido pela professora Teresa Aquino, que é a questão do investimento. Para que tudo isto aconteça, é necessário que haja investimento. E um investimento muito expressivo, um incremento, uma aposta no investimento muito grande, como é evidente aqui nestes gráficos, e portanto é necessário criar um ambiente que seja propício ao investimento. Isso passa por eliminar barreiras à entrada, simplificar, por exemplo, os licenciamentos, sem pôr em causa a sustentabilidade ambiental. Significa haver um redesenho do mercado do setor elétrico, está em curso na Europa neste momento. Nós vamos ter um redesenho do setor do mercado do setor da eletricidade no primeiro trimestre, durante o primeiro trimestre de 2023, e esse redesenho do mercado deve ter subjacente 3 aspectos que são centrais, que é promoção do investimento, criar incentivos ao investimento, propiciar preços que sejam suportáveis por parte das famílias e das empresas, e garantir a segurança de abastecimento. Por acaso ali está de investimento, mas é a segurança está investimento, mas é a segurança de abastecimento. E as políticas energéticas devem ser não indutoras, devem ser previsíveis. A regulação e as políticas energéticas devem ser previsíveis, e não devem ser geradoras de incerteza e de risco. Agora, muito rapidamente, de forma muito sintética, fazer aqui um sobrevoo sobre a crise energética europeia, e já estou a caminhar rapidamente para o fim da apresentação, apesar de tal não parecer. Nós, se quisermos ter uma visão muito estilizada da crise energética europeia, podemos fazê-lo pensar, quer dizer, no fundo é muito complexo, mas há aqui 2 aspectos que são centrais, que é o nível dos preços do gás natural, pelo menos na Europa, e a volatilidade desses preços. E o que é que aconteceu na Europa? Aconteceu uma coisa verdadeiramente extraordinária, é que o gás natural durante 15 anos teve preços relativamente estáveis, 25 euros por megawatt-hora. E no fim do ano passado passou de 25 euros para 100 euros, ou seja, quadriplicou. E isso aconteceu na Europa, isso não aconteceu em todo o mundo, não foi assim na Europa, e aconteceu na Europa. Houve um fator comum, que foi a retoma da atividade pós-Covid. Mas a Europa teve aspectos específicos que conduziram a que os aumentos do preço do gás natural na Europa tivessem sido superiores àquilo que aconteceu, que ocorreu noutras geografias. E os principais problemas foram o seguinte: a Europa não cuidou do armazenamento, é um problema de segurança energética, chegou mais ou menos nesta altura, o ano passado, não havia gás para consumir, havia insuficiente armazenamento. E, por outro lado, houve um aspecto que resultou de uma decisão de política energética que é correta, foi o encerramento das centrais de carvão. Encerramento das centrais de carvão significa que as centrais de ciclo combinado têm que trabalhar durante mais horas, têm que consumir mais gás. Houve uma pressão sobre a procura do gás que conduziu ao aumento dos preços. Importa também ter presente que a Europa tem 3 problemas que o Brasil não tem. Tem uma elevada dependência do gás russo, é um price taker,
para o gás e tem um indicador de mercado que neste momento não se adequa ao funcionamento do mercado, porque o indicador de preço de referência chama-se tem a designação de TTF, e é um indicador que está virado para o passado, isto é, reflete as condições de funcionamento do mercado, do gás que acede à Europa por gasoduto, mas na verdade o que está a acontecer é que cada vez menos acede à Europa a gás por gasoduto e cada vez mais acede por via marítima. E, portanto, tem que haver uma redefinição deste preço de referência. Aliás, uma das razões para a volatilidade dos preços do gás natural tem a ver com a utilização deste, não há tempo para estarmos a falar muito disso, tem a ver e é por isso que a Comissão Europeia já pediu ao regulador europeu para propor um indicador de preço diferente deste. E o combate à crise, face a esta crise, o combate à crise na Europa tem dois objetivos centrais. Moderar os preços da eletricidade e do gás natural e a segurança energética, a segurança do abastecimento. E, portanto, há aqui uma série de medidas, umas orientadas para os preços, outras orientadas para a segurança de abastecimento, e eu vou apenas referir aquelas que foram tomadas em relação à segurança de abastecimento. Bom, o plano REPower foi um plano que, na Europa, tem havido ao longo do tempo, de forma consistente, planos que visam, ou seja, pacotes de medidas, de iniciativas que visam, digamos, acelerar o processo de transição energética. E o REPower EU é um plano que procura ajustar os planos anteriores, foram o chamado Pacto Ecológico Europeu, foi aprovado em 2019 e depois, o ano passado, fixou uma meta de redução das emissões até 2030, relativamente a 1990, de 40%. Depois, em julho de 2021, tivemos no fundo, a União Europeia fixou uma meta mais ambiciosa, 55% das reduções das emissões de CO2, e para isso apresentou um novo pacote de iniciativas, o Fit for 55, e em maio de 2022, adaptando, no fundo, às novas condições suscitadas pela crise energética, apresentou o REPower EU, no fundo, que pretende fazer um ajustamento, digamos assim, das medidas visando agilizar, incentivar o processo, acelerar o processo de transição energética, e que tem três objetivos, que é, por um lado, facilitar o investimento, por outro lado, isto do lado da oferta, do lado da procura, promover a eficiência energética, e por outro lado tem um objetivo que normalmente os planos desta natureza não tinham na Europa, que é a segurança de abastecimento. E como? Reduzindo o consumo de gás, impondo metas que visam a redução do consumo de gás de 15%, são metas muito expressivas, uma redução do consumo de gás por 15%, no fundo, é uma meta no curto prazo, digamos, até ao fim até 31 de março de 2023, por outro lado, a substituição progressiva do gás natural por gases renováveis, como é o caso do hidrogênio e do biometano, e por outro lado, a diversificação das origens geográficas do gás natural. Já agora, relativamente a isso, a Europa, relativamente à diversificação das metas das origens do gás natural, a Europa tem feito, de facto, é preciso, há bocado a professora Teresa aqui estava a dizer que a Europa importa 45% do gás que importa vem da Rússia, mas é preciso ter em atenção que nesta perspectiva a Europa é muito heterogénea. Grande parte dos países do leste europeu importam cerca de 100% do gás, não é? Da Europa, da Rússia. E a Alemanha importava 100%. E a Alemanha, neste momento, não importa quase gás da Rússia. E como é que isto aconteceu? Bom, importa gás da Noruega, recebe exportações de gás que vem por via marítima da França, da Bélgica e da Holanda, num espaço de
100 dias, estabeleceu o primeiro terminal flutuante que permite que o gás natural chegue por via marítima à Alemanha, foi inaugurado anteontem, e até ao fim deste ano, é preciso dizer que é um terminal que tem uma capacidade instalada de 7,5 BCMs, ou seja, exatamente igual ao que temos em Sines. Portanto, é uma capacidade instalada, é um grande terminal, que é flutuante, e vai instalar mais 4 terminais até ao fim deste ano. Portanto, são medidas, outras medidas de segurança energética foi o estabelecimento, com grande sucesso, para não acontecer aquilo que aconteceu o ano passado. Neste momento, as reservas de gás na Europa estão a um nível de 95% da capacidade instalada, que é uma coisa extraordinária, porque digamos, a criação de reservas de gás tem custos financeiros muito elevados, e isso resulta de uma decisão muito proativa e de um regulamento que foi estabelecido pela Comissão Europeia. Depois, uma outra iniciativa que foi tomada pela Comissão Europeia, através de um regulamento, foi as compras conjuntas de gás, não é? Aumentando o poder negocial da Europa, ou seja, o que está a acontecer é que, em vez de serem os países, cada um dos países, com as respectivas empresas, a negociarem e a fazerem contratos de fornecimento de gás, a Comissão Europeia tem aqui uma coordenação, e o resultado disto é que, no fundo, há uma capacidade negocial, há um aumento da capacidade negocial que é extremamente positivo, até do ponto de vista, quer do ponto de vista do preço, quer dizer, no fundo, do ponto de vista dos dois objetivos do combate à crise, quer dos preços, quer da segurança de... Bom, isto o último slide, são medidas extraordinárias, mas eu diria que, pensando em termos estruturais, em termos de futuro, e tendo em consideração o peso que em toda a Europa, e isto não é verdade só para a Europa, certamente que será verdade para todos os países, que o peso que as renováveis vão ter, eu diria que há um conjunto de intervenções, de decisões, de política energética e regulatórias que são importantes no sentido de preservar a segurança energética. O reforço das interconexões internacionais. Isto é uma coisa que é importante para a Europa, não é? Nós na Europa não temos assim países, provavelmente, da dimensão do Brasil, como sabem, temos alguns países de pequena dimensão, como é o caso de Portugal, e que beneficiam imenso em estarem interconectados. Porquê? Quando tivermos a Europa com um grau de interligação elevado no gás natural e na eletricidade, temos um mercado em que os recursos energéticos, enquanto num país particular pode haver recursos energéticos específicos, se tivermos um mercado mais alargado, temos, digamos assim, uma maior diversidade de recursos energéticos. Temos também procuras muito diversas, e essa diversidade de recursos energéticos disponíveis e de procuras diversas são, digamos, um fator muito importante em termos de segurança energética. A decisão que foi tomada pela Comissão Europeia na fixação de reservas obrigatórias de gás também foi extremamente importante. É importante que haja uma sincronização no processo de transição energética entre o phasing out das fósseis e o phasing in das renováveis. E como é que isto se faz? Exemplos de, por exemplo, o gás natural é um combustível de transição. Os investimentos que se fizerem neste momento em gás natural devem ter subjacente a possibilidade dessas redes de gás poderem ser utilizadas, terem uma utilização, por exemplo, utilizando para outros gases, para gases renováveis, como é o caso do biometano ou do hidrogênio. O encerramento, outro exemplo, o encerramento das centrais a carvão. As centrais a carvão, por exemplo, em Portugal foram encerradas 2,
na Espanha foram encerradas, neste momento na Europa existem 324 centrais a carvão. Dessas 324 centrais a carvão, cerca de metade, ou foram encerradas, ou se-lo-ão brevemente. Essas centrais têm uma rede de acesso à rede, digamos, ramais de acesso à rede, que devem ser utilizados. Portanto, o que é que está a acontecer na Europa? O que está a acontecer na Europa era que no sítio onde estavam localizadas essas centrais, e beneficiando das interligações que existiam entre as centrais a carvão, que entretanto encerraram, o que é que se está a pensar fazer? Está-se a pensar estabelecer digamos assim, um ecossistema de produção, transporte e distribuição de hidrogênio. Isto é um exemplo daquilo que eu dizia de sincronização entre o phasing out das fósseis e o phasing in das tecnologias limpas. Uma coisa muito importante é a cadeia de fornecimentos dos minerais críticos. Para se construírem, para se fabricarem energias limpas, as energias limpas não vão depender da utilização de combustíveis fósseis, mas vão depender da utilização de materiais que estão desigualmente distribuídos no globo. Estou a falar do lítio, do níquel, do cobalto, do manganês, da grafite, das terras raras, e é preciso estar atento a esse aspecto, porque pode ser muito redutor, pode ser um aspecto, pode ter um efeito equivalente aos combustíveis fósseis, não é? A sua concentração em países, alguns deles são países que têm sistemas políticos pouco estáveis, pode ser um problema, pode gerar aqui uma dependência de materiais que pode condicionar o funcionamento do setor energético. Para acabar, enfim, aqui podia referir outros aspectos, mas há aqui um aspecto muito importante. A Europa é um importador de hidrogênio. Quer dizer, vai ser um importador de hidrogênio verde. A Alemanha vai importar 85% do hidrogênio que vai consumir. A Alemanha vai fazer um leilão, como sabem, vai fazer 3 leilões de compra de hidrogênio verde em 2023. São 3 leilões, um de metanol, outro de querosene e outro de amónio verde. Espero bem que esses leilões não sejam ganhos por Marrocos. Não tem nada contra Marrocos, não é? Ou pelo Norte da África. Porquê? Porque pode estar, quer dizer, a Europa não pode, ou seja, deve diversificar os fornecimentos de hidrogênio, já que vai ser dependente de hidrogênio verde. O hidrogênio verde, para alguns países, é um recurso endógeno. Na Europa não é. Em Portugal poderá ser. Nós podemos produzir o nosso próprio hidrogênio verde, mas a Alemanha não pode fazer. E, portanto, aqui está um exemplo em que o Brasil pode dar aqui um contributo no sentido da diversificação. Pronto, acho que demorei muito tempo, mas pronto. Um comentário só. Eu acho que esse quadro, ele sintetiza efetivamente a questão da importância de que, para a segurança energética, como o senhor bem disse, apostar apenas nas renováveis, elas não serão, ou seja, suficientes com relação a atender a esse grande problema que estamos vendo. Então, esse quadro sintetiza muito bem essa questão dos minerais, como o senhor bem comentou. O Brasil, ele detém algumas reservas de minerais, então nós estamos, de alguma forma, bem na foto, mas não podemos cair nesse outro problema de que ficar dependente de determinados países, como temos nos fósseis. Os mecanismos de flexibilidade que você também comentou são assim, vitais com relação à questão, principalmente das baterias, né? Questões tecnológicas importantes que temos que, ou seja, aprimorar e
O doutor Rui vai comentar um pouquinho sobre esse assunto, provavelmente. Bom, vou passar a palavra, então, ao Daniel Vargas. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo o privilégio do convite para poder participar desse evento. Cumprimento a professora Tereza, em nome dela, os meus colegas de mesa. Eu queria, em alguns minutos, abordar um aspecto que está muito presente nas negociações internacionais do clima e que deve ter um impacto cada vez maior para o comércio internacional nos próximos anos, mas que nem sempre é observado, a meu ver, com a devida prioridade. Eu creio que hoje nós vivemos um momento raro da história em que os países e o mundo não passam mais do que uma ou duas vezes por século e que antecipa um processo de reforma nas bases da economia global. Essa reforma, ela cria, de um lado, imensos riscos, especialmente para um conjunto de setores e países, e imensas oportunidades. Eu vou abordar ambos, olhando com especial atenção para a realidade brasileira e para a realidade do sistema de produção de alimentos e de energia do Brasil. Para isso, eu vou rapidamente organizar minha fala em 3 partes. Eu vou apresentar o que me parecem ser os consensos dessa transição econômica global, a grande tensão fundamental que eu creio que ainda precisará ser dirimida, exemplificando casos que revelam riscos e oportunidades para o Brasil. Hoje, 3 consensos pautam as discussões sobre a transição climática e econômica no mundo. Primeiro, ao longo dos últimos 200 anos, países e empresas avançaram construindo a renda e a riqueza em cima de um preço oculto, formado pelos serviços da natureza, prestados gratuitamente, para os quais ninguém paga, mas que nós, sociedade, acabamos pagando na forma de mudanças do clima, degelo no Ártico, acidificação dos oceanos, queimadas nas florestas. Segundo consenso, para combater esse problema, nós precisamos encontrar formas de revelar e internalizar esse custo oculto no balanço das empresas e no projeto de desenvolvimento dos países, fazendo com isso com que, ao pensar a competição e a competitividade, estejamos ao mesmo tempo considerando a sustentabilidade. Terceiro consenso, não há forma única de se atingir esse objetivo e precificar os serviços da natureza, a começar pelo mais importante deles hoje, o carbono. Isso pode ser feito via institutos de tributação, isso pode ser feito via mecanismos de mercado. Em todos os casos, o que nós estamos e o mundo negocia agora fazer é criando, em cima da economia atual, uma nova, que gira com base no preço do carbono, que é atrelado ao preço da produção e que vai modificar a definição de custos e de oportunidades no comércio internacional. Aqui termina o consenso do debate que tem acontecido nas grandes negociações, como em Sharm el-Sheikh, no Egito, de onde eu cheguei ontem. E começa a tensão fundamental. A grande tensão nesse debate significa dizer, a grande tensão nesse debate é que não há uma clareza sobre o que é verde. Que tipo de atividades e produções são de fato sustentáveis e, portanto, devem receber uma espécie de benefício, de prêmio, e que tipo de atividades são mais custosas, mais impactantes e devem receber um custo. Na maneira de definir o que é verde, o central no jogo internacional está na organização de um conjunto de parâmetros
de métricas e de metodologias criadas com base em referências de dados da realidade e que servem como horizonte para a gente separar o joio do trigo e dizer, de fato, o que é sustentável. Acontece, no entanto, que quando a gente detalha, quando a gente penetra os setores e as atividades para avaliar o que é esse referencial de sustentabilidade, as tensões embutidas no regime ameaçam criar custos excessivos para algumas formas de produção e benefícios talvez injustos para outras. E aqui eu dou 4 exemplos que eu acho que revelam a minha ideia. Começo com o primeiro que explica um pouco o que está em jogo, como isso é feito. Vamos tomar, portanto, agora um produto importante da pauta de exportações brasileiras: a soja. Quanto vale uma saca de soja brasileira hoje exportada no Porto de Paranaguá? Forem consultar o preço, em torno de R$190. Agora, quantos de carbono essa saca de soja carrega consigo? A resposta é: depende. Depende das condições de produção, do clima, do solo, dos insumos utilizados, da técnica, e, portanto, depende se nós vamos utilizar como parâmetro de referência a produção de soja na Espanha, no meio oeste americano, na Argentina, no Mato Grosso ou em Mato Piba. Regiões diferentes, com atributos diferentes, tendem a gerar resultados de emissão que também são variados. O mundo opera o sistema dessa mensuração, para dizer o que é verde, com base em um conjunto de médias. Na ausência de uma média criada com base nos dados da realidade específica, utilizamos médias mais gerais. A Europa, neste momento, discute a precificação dos produtos da sua agricultura, porque entende que a agricultura tem uma importância para as mudanças climáticas. E, a partir desse processo, a Europa também discute a criação da tributação dos produtos agrícolas que vêm do exterior para o continente para garantir igualdade competitiva com o produtor europeu. Se eu quero que o produto europeu se descarbonize, eu quero que o produto que venha de fora siga o mesmo ônus, a mesma régua da descarbonização do meu produto. Acontece que nessa discussão europeia, o que a Europa está propondo é que a média utilizada para definir o que é verde e, portanto, sustentável no continente europeu seja exportada para medir e calcular o que é sustentável na produção que vem de outros países, como o Brasil. O grande desafio e o problema dessa competição por médias, competição por parâmetros segundo os quais a gente define o que é verde, é que, quase por definição, essa estratégia oculta os ativos ambientais do Brasil. A agricultura tropical brasileira tem características ímpares de sustentabilidade e de produtividade. Nós temos 2 ou 3 safras por ano no mesmo solo, tornando assim a nossa produção imensamente eficiente no uso de recursos naturais. Nós temos um conjunto de técnicas elaboradas, implementadas, assimiladas pelos produtores, que tornam a nossa agricultura também imensamente competitiva. O Brasil possui o Instituto da Reserva Legal, que significa que cada produto brasileiro que chega na gôndola do mercado europeu ou norte-americano traz consigo, pelo menos, 20% de floresta embutida. Se vier da Amazônia, 80%. Essas características particulares da agricultura tropical brasileira são silenciadas, ocultadas pelos parâmetros que predominam hoje quando se avalia e define o que é verde na produção europeia. Segundo problema. As tensões na definição do que é verde também se realizam quando nós olhamos a produção de carne. Nós estamos assistindo o mundo com uma preocupação imensa no combate às emissões que vêm em particular do setor pecuário, dado que a digestão bovina emite o gás metano. E ao longo dos últimos anos, um conjunto de avanços tecnológicos na produção dos insumos, na governança do sistema produtivo, têm sido apresentados para orientar a descarbonização do setor de produção de carne. Hoje, existem metodologias que são assimiladas pelo setor e pelo mercado como parâmetro de sustentabilidade na pecuária. Essa metodologia ela é feita com base no sistema de produção da realidade europeia.
Um pecuarista francês que hoje mexe na nutrição animal, utilizando melhores insumos, acelera e modifica o processo de digestão bovina, evitando a emissão de metano, e com isso ele consegue capturar o crédito de carbono. O pecuarista brasileiro, se mexer na nutrição do seu animal, melhorando os pastos, recuperando áreas degradadas, implantando sistemas avançados como o ILPF, incorporando as práticas da agricultura de baixo carbono criadas pelo professor Assad, reduzindo o tempo do abate do animal em 1 ano, diminuindo as emissões de metano em 20%, não gera crédito de carbono. Mas na gôndola do mercado europeu ou americano, a carne brasileira é precificada com o mesmo critério da carne com a qual nós competimos, produzindo em condições talvez menos ideais. Este problema se magnifica quando a gente vê hoje a priorização que o mundo está dando para o gás metano. Nós sabemos que o metano é um gás veloz e furioso. Ele dura menos tempo do que o CO2, de 10 a 2 anos na atmosfera, mas nesse período ele tem um potencial de aquecimento global de 28 vezes o aquecimento provocado pelo CO2. Portanto, combater o metano é cada vez mais reconhecido pelo mundo como uma tática plausível e próspera da gente combater as mudanças climáticas. Para isso, o mundo tem desenvolvido, com a ciência, com avanços importantes, métricas que nos permitem calcular as emissões de metano nos distintos setores. As métricas, em que pese as suas variações, têm uma característica particular. Elas tratam as emissões de metano do setor petrolífero, do setor pecuário ou dos aterros sanitários do mesmo modo. Mas há uma diferença radical na característica do metano produzido e eliminado pela pecuária, que não é compreendida ainda pelas métricas que hoje vigem. Quando uma petroleira da Noruega tira o petróleo do chão, o metano vaza. Esse metano estava no fundo da Terra por milhões de anos, ele vai para a atmosfera, daí a 10 anos se converte em um CO2 e prevalecerá ali por entre 100 e 1000 anos, provocando aquecimento global. O boi, na verdade, quando ele emite metano, ele segue um ciclo diferente. Porque o boi não fabrica uma molécula nova de CO2 conforme os estudos que eu tenho estudado e percebido. O boi recicla o CO2 que estava na atmosfera, é capturado pela planta via fotossíntese, alimentado pelo boi, que digere e elimina o metano, que daí a 10 anos vai voltar a ser a mesma molécula de CO2 que estava na atmosfera antes. Portanto, quando a gente calcula a pegada de carbono da emissão de metano do petróleo, nós não podemos tratar do mesmo modo como a pegada de carbono da emissão da pecuária. No sistema como ele é organizado hoje, no entanto, essa variação ainda não é propriamente compreendida. E o próprio IPCC, na página 137 do AR6, diz: é importante perceber essa variação para que a gente não trate esses setores com pesos diferentes. De um lado, criando uma licença para o metano que vem do setor petrolífero, e de outro lado, punindo de forma talvez cientificamente imprecisa o que vem da pecuária. Essas tensões que eu estou sugerindo que acontecem no caso da produção de grãos, na produção de carne, no cálculo do metano, também acontecem com variações diferentes quando nós olhamos para o setor de energia ou quando nós olhamos para o setor de transportes. O exemplo mais emblemático, o caminho para o final do setor de transportes, é o seguinte: o mundo hoje, quando olha para os transportes, reconhece a importância da inovação que está na base dos carros elétricos. Um carro sem escapamento, movido a bateria, que, portanto, não emite nada. Mas quando nós olhamos o ciclo de vida das emissões do carro elétrico na Europa ou nos Estados Unidos, o que nós percebemos é que a energia que alimenta essa bateria é produzida com termoelétricas que queimam carvão. O carro flex brasileiro, movido a etanol, segundo os estudos que eu andei estudando e foram divulgados recentemente, hoje emite em torno de metade das emissões de carbono que o carro elétrico da Califórnia, por exemplo, emite. Mas a Tesla, se forem olhar o último balanço, tem 30% dos seus lucros anuais como resultado da venda de crédito de carbono da Califórnia. E toda a tecnologia, inovação e produtividade do carro flex brasileiro, movido a etanol, não entra nessa precificação. O sistema, eu acho que se completa, e o caminho para o último exemplo, quando nós olhamos para a contabilidade nacional. O mundo caminha para essa precificação do carbono e alocação dos custos e benefícios.
em um sistema competitivo que vai premiar quem é verde. E isso vale para setores, para empresas, e isso vale para países. Hoje, cada país, a cada 2 anos, tem que submeter e registrar na base da ONU, que fica em Bonn, o seu inventário de emissões. E um dos critérios que orienta a formulação desse inventário de emissões cria uma espécie de distorção, a meu ver, quando nós comparamos as emissões do petróleo e as emissões da alimentação. Hoje, se um país extrai petróleo do fundo do chão e vende esse petróleo para outro país, quem é que responde pela contabilização daquele carvão, daquela emissão do petróleo que foi extraído? O país que consumiu. Se um país produz alimento e esse alimento é vendido para outro país para combater a fome e garantir a segurança alimentar, quem é que responde pelas emissões da produção de alimentos daquele país? O país que produziu. No caso do petróleo, o critério de contabilização das emissões é o destino. No caso do alimento, é a origem. A Noruega e a Arábia Saudita podem tirar o tanto de petróleo que quiser do fundo do chão e serão green, e vão poder doar dinheiro para financiar projetos sustentáveis em outros países. E países como o Brasil, que alimentam 1 bilhão de pessoas no mundo, ou a África, que luta pelo combate à fome e a garantia da segurança alimentar, tem uma espécie de ônus ou de custo, com barreira para o seu avanço produtivo. Nós poderíamos pensar e questionar por que outros critérios de cálculo não amparariam essa discussão. Poderíamos imaginar que o setor de petróleo e o setor de produção de alimentos, ambos seriam tributados na origem, ou ambos no destino. Agora, criar 2 pesos e 2 medidas dessa maneira parece não fazer muito sentido. Agora, um dos itens mais centrais das negociações que acontecem na COP27, e deve ser anunciado daqui a pouco os resultados, é a tal operacionalização do artigo 6.2. Esse é o artigo que vai dizer como países vão compartilhar, comprar e vender carbono com base nas suas contabilidades nacionais. Portanto, esse regime, como ele é organizado, acaba criando um custo para países que têm a sua economia ancorada na produção de alimentos e acaba criando uma licença para países que têm a sua economia amparada no petróleo continuarem extraindo, emitindo, desde que mandem esse petróleo para outras regiões do planeta. O que tudo isso significa? E eu caminho para o final. O que significa perceber que a maneira como a gente calcula e define o que é verde, na soja, na pecuária, no metano, no petróleo, no alimento, o que tudo isso significa para nós? Eu acho que é importante primeiro entender o que está acontecendo nessa organização da governança do clima internacional, para a partir daí nós também discutirmos o que significa para nós. Primeiro, essas alterações, esses vieses, não me parece que existem porque existe um país mau ou um país que é malvadoso, malvadão e que está querendo abusar, digamos assim, da realidade de países mais pobres. Esse sistema é assim porque ele foi criado ao longo dos últimos 30 anos, quando quem tinha responsabilidade por organizar o seu sistema de redução de emissões eram os países ricos do chamado Anexo 1 do Protocolo de Quioto. Em 97, o mundo diz que eram esses países, em particular a Europa, porque os Estados Unidos não ratificou, que deveriam assumir esse compromisso perante o mundo e avançar. E para isso, a Europa, e depois os Estados Unidos e outros países, criaram uma base científica e regulatória valiosíssima, que hoje serve de parâmetro global. A partir de 2015, esse sistema foi globalizado, mas as regras do jogo e as médias de definição do que é verde ainda precisam se atualizar. E nós estamos neste momento de adaptação e atualização dessas regras para a realidade global. O que nós devemos, portanto, fazer nessa situação? O que significa para nós? E eu creio que aqui existem 2 mensagens para o Brasil. Ou para países que têm uma realidade um pouco diferente, e para os investidores que querem olhar para essa realidade. Primeiro, que um dos desafios fundamentais para a gente garantir condições de competitividade justa dentro de uma nova economia do clima é de avançarmos com grande agilidade na tropicalização
desses parâmetros de cálculo e de referência com base em que nós definimos o que é verde. Para que a gente crie médias ajustadas a cada hectare, a cada realidade produtiva de cada país em desenvolvimento, como o Brasil, garantindo com isso que nós sejamos precificados com base na melhor ciência. Segundo, se por um lado aqui parece um grande risco, uma ameaça, eu creio que também revela uma imensa oportunidade para nós. Porque quase que por definição, todas as vezes que a produção brasileira é precificada com base na média do mundo estabelecido em geral, com base na ciência produzida de países temperados, nós estamos sub-reconhecendo, menosprezando os méritos e os ativos verdes da realidade brasileira. Nosso país é uma estufa a céu aberto. Nós temos uma matriz energética que está entre as mais limpas do planeta em que pesa os desafios. E nós temos, portanto, condições reais hoje de gerar produtos sustentáveis, verdes, com baixa pegada de carbono, que talvez nenhum outro país do mundo possua nas mesmas condições. Nós temos, é verdade, os nossos pecados, a começar pelo desmatamento da Amazônia. Mas resolvendo esse problema e olhando para as regras segundo as quais nós vamos ordenar esse comércio global, o Brasil está posicionado para ser um dos principais geradores de alimento, energia e desenvolvimento com imensa sustentabilidade. E por isso eu creio, e que eu termino, que o que está acontecendo no mundo não é importante apenas porque o mundo precisa abraçar o clima como prioridade radical. É importante para nós porque eu creio que isso abre oportunidades para a gente navegar em uma nova ótica da economia global em que os nossos ativos, se reconhecidos por métricas e metodologias tropicais, possam ser imensamente competitivos, gerando renda, riqueza e prosperidade verde a partir do Brasil, mas no mundo tropical como um todo. Eram essas as minhas observações, agradeço pela atenção, desculpe pelo tempo. Obrigada, professor Daniel. Muito importante você trazer para a gente essas informações tão, ou seja, recentes de lá, né, da COP27. E, como você mesmo disse, tomara que as novas regras sejam também tropicais, no sentido dessas métricas, não é? E parabenizo muito seu estudo científico, né? Que é muito, muito importante que a gente vê isso. Quando a gente está, por exemplo, estudando a questão das certificações, essas certificações, ou seja, precisa estar imbuída não só de uma realidade, né? Ela tem que estar, como você comentou, a questão do carro elétrico, etc., mas de outras realidades, da onde vem efetivamente isso. Eu acho que vamos ter muitas discussões sobre essa questão aí do carbono. Aliás, alguns dos outros painéis vamos falar hoje sobre a questão do carbono. Bem, obrigada. Eduardo Assad, uma boa tarde. O senhor vai fazer uma apresentação, não é? Bom, boa tarde a todos. Eu queria, obviamente, inicialmente agradecer você, ao FIB, pelo convite, o apoio da Fundação Getúlio Vargas em permitir que a gente viesse aqui participar desse futuro do investimento, né, que a gente pretende trabalhar. Eu preparei uma apresentação, ela é um pouquinho densa, mas eu vou tentar fazer de maneira que a gente respeite o horário e a gente consiga avançar e discutir um pouco mais. Então, na verdade, é muito bom estar aqui nesse Fórum de Investimento em Infraestrutura. Nós combinamos algumas coisas importantes. A primeira era discutir sobre essas métricas de carbono que são utilizadas no Brasil, depois evoluiu por uma apresentação um pouco mais precisa sobre a Amazônia. Todo mundo quer saber de Amazônia, como é que essas coisas estão acontecendo, como é que o Brasil se posiciona nisso, e no final das contas saiu uma apresentação híbrida. Eu vou tentar mostrar as duas coisas para ver se a gente consegue discutir e vocês entenderem. Vamos começar aí, então, como o Daniel falou,
Então, a gente vai começar a discutir um pouco o Brasil como potência verde, os impactos das mudanças climáticas e uma discussão que está muito em voga hoje, crescendo e abrindo um mercado extraordinário para o Brasil, que é a força da bioeconomia. Nós estamos, aos poucos, mudando um pouco aquela linha que o Brasil é um exportador de soja, milho, carne e algodão, e nós estamos começando a entrar com outras coisas importantes que nós temos. Eu vou mostrar para vocês alguns produtos e o peso que isso está tomando no nosso país hoje. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que entender que a Amazônia ela tem duas classificações. A gente fala o bioma Amazônia, que é isso aí que vocês estão vendo, que tem em torno de 4 milhões de quilômetros quadrados, e a gente trabalha muito, principalmente quando fala do Código Florestal e de outros sistemas, qual o tamanho desse bioma, como é que nós vamos preservar esse bioma, e nós temos a Amazônia Legal. A Amazônia Legal foi isso dá uma confusão danada quando a gente discute o que vai ser feito, como é que vai ser investido, porque a Amazônia Legal tem 772 municípios, enquanto que o bioma Amazônia tem 440. Então, quando você vai fazer um investimento, isso causa uma certa preocupação. Onde é que eu estou? Eu estou na Amazônia Legal, que é vista de uma maneira, ou eu estou no bioma Amazônia? Hoje nós estamos vendo no bioma Amazônia, a gente não fala de Amazônia Legal, o bioma Amazônia hoje está numa situação que quase atingiu o que a gente chama de tipping point, ou seja, nós estamos destruindo a floresta de uma velocidade muito alta e a capacidade regenerativa dessa floresta está começando a ficar reduzida. E em alguns momentos, algumas medições já feitas na floresta mostram que ela não está mais retirando o CO2 na quantidade que deveria retirar, ou seja, o balanço de CO2 na floresta está começando a ficar negativo. Isso é muito grave, porque é uma região que pode nos ajudar muito e que pode trazer soluções importantes para o equilíbrio climático do planeta. Então, o investimento nessa região é uma coisa fundamental, porque senão a gente estaria se condenando. E não é à toa que nós estamos discutindo isso, e não é à toa que o presidente eleito do Brasil foi lá na COP e falou, gente, nós temos 3 saídas, ou acaba o desmatamento, ou acaba o desmatamento, ou acaba o desmatamento. Essas são as 3 saídas para o Brasil. Senão não tem jeito, nós não vamos conseguir equilibrar e não adianta falar em net zero se a gente continua nessa situação. Eu dou para vocês um exemplo. Cada hectare desmatado na Amazônia emite o equivalente à remoção de 200 hectares de pastos degradados que foram recuperados. Então, o investimento que você faz para recuperar um pasto degradado, você tem que fazer ele 200 vezes para neutralizar o que foi eliminado com 1 hectare de floresta. Ora, o ano passado foram 13 mil quilômetros quadrados que foram desmatados. Façam as contas, vocês vão ver que o Brasil não tem terra para fazer isso, tá? Para equilibrar essa coisa. Então, nós temos que evitar que isso aconteça e avança nesse caminho. Esse é um retrato tenebroso, é que o Daniel falou, nós também temos os nossos pecados. Esse é um dos pecados, tá? E é nisso que nós estamos tentando trabalhar com a agricultura regenerativa, com soluções mais específicas com relação à produção de pecuária. E uma notícia boa é que a gente já conseguiu observar que com a intensificação tecnológica, a produção pecuária aumentou em regiões que o desmatamento baixou. Então, com tecnologia, a gente consegue melhorar essas coisas e começar a aprovar ou induzir cada vez mais o uso de sistemas agroflorestais que são altamente positivos no sequestro de carbono. Isso tudo faz parte dos estudos de bioeconomia que a gente tem desenvolvido na FGV. A situação hoje é essa aí, 75 milhões de hectares foram desmatados na Amazônia, e se eu pego somente o que está ali com um pasto, com os pastos que são degradados e com a vegetação secundária, o que é vegetação secundária? Eu cortei, abandonei e ela voltou. E aí fica lá abandonado, quer dizer, nós temos ali em torno de 17 milhões de hectares nessa condição e mais 30 milhões de hectares com os pastos que podem ser aproveitados. Se eu fizer tudo isso e começar a trabalhar com isso, e já tem programa para isso, eu dobro a produção brasileira sem desmatar. Produção de grãos, produção de carne,
sem desmatar. E aos pouquinhos nós estamos vendo que isso é possível de ser feito. Ou seja, é mais uma agricultura brasileira que aparece nesse mercado internacional. E cada vez melhor e cada vez mais interessante do ponto de vista de produtividade. Isso aí é um retrato também do grande pecado nosso. Nós tínhamos lá em 2005 25 mil quilômetros quadrados desmatados, foi feito um imenso esforço para reduzir esse desmatamento caiu a 4 mil quilômetros quadrados, foi considerado a maior ação do mundo em redução de desmatamento, e esse tipo de tecnologia de monitoramento e controle foi exportado para vários países do mundo, mas infelizmente 2014, 15 para frente, essa curva voltou a subir. Isso não é bom, e é isso que a gente pretende reduzir cada vez mais, e espero que a gente consiga, porque toda a sobrevivência do Brasil, quando a gente começa a falar, não, o Brasil é um país agrícola, não, o país é de perfil ambiental, não, o Brasil é um país agroambiental. É um país agroambiental, nós temos que equilibrar os dois, e se a gente conseguir fazer isso, reduzindo principalmente esse desmatamento, a gente vai ter condição de, em pouco tempo, sair da condição de emissor de gás de efeito estufa para o maior sumidouro de gás de efeito estufa do mundo. Nós temos isso pronto, estudado, avaliado em diversos cantos do país. Outro ponto importante que vocês devem ver nos jornais, na Europa e no Brasil também, são as queimadas. Elas seguem o desmatamento. Então, isso tem aumentado. Esse ano aumentou bastante, parece que existem condições de reduzir isso, e também será objeto de muito controle, eu espero, no próximo governo. Então, esse é o retrato. Aumento de desmatamento, aumento de queimada. É preciso inverter essa curva. Então, quando a gente fala de Amazônia, nós estamos falando de, um PIB, né, 8,45% do PIB brasileiro. Bom, alguma coisa importante, deve chegar aí o seu 500 bilhões de reais, estamos chegando mais ou menos nisso. Aí a gente compara com Santa Catarina, um estado do sul do Brasil, que tem 4,15% do PIB, principalmente com transformação de produtos alimentares. Aí você vai para... Qual é a população da Amazônia? A população são 27 milhões de brasileiros que estão ali, e que a gente precisa buscar um tipo de desenvolvimento e investir nesse desenvolvimento. Existem 3 estratégias que a gente discute quando fala em sustentabilidade para trabalhar nessa região. O primeiro é a primeira natureza, a floresta primária, não mexe. Deixa a floresta primária lá do jeito, o que sobrou, né? Mas o que sobrou é importantíssimo. Está entre 78% e 80% da floresta. Não mexa, deixa aquilo ali. Vamos ver como é que isso vai auxiliar nos impactos de redução e a mitigação de gás de efeito estufa no planeta. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia, nós temos as áreas desmatadas, aquelas que eu falei para vocês, esses 40 milhões de hectares que estão desmatados e com subutilização. Vamos trabalhar nessas áreas com agricultura compatível com o que aquele bioma exige. E o terceiro ponto são atividades agrícolas apropriadas, que também já estão definidas e são conhecidas. Todas essas com baixíssimo impacto de emissão de gás de efeito estufa. Isso é interessante. Mas eu estou falando de quê? Eu estou falando de uma região do tamanho da França, do Reino Unido e dos Países Baixos. Então, são essas questões que a gente precisa colocar e discutir mais, principalmente no continente europeu, que as áreas são imensas. Nós não estamos falando, por exemplo, de um Portugal, tamanho de um Portugal, nós estamos falando de muitos Portugais ali. Então, é uma coisa muito grande. E tudo que a gente fala no Brasil tem uma dimensão enorme, né? Você olha, nossa senhora, eu estou falando de 10 milhões de hectares, 20 milhões de hectares, né? E a gente gosta de falar que é grande, né? Igual a piada do argentino com o brasileiro, mas o que é aquilo ali? Era o Cristo Redentor. Né? Falei, o que é aquilo ali, aquela estátua? Não sei, não estava aí ontem. Né? Então, então assim, o brasileiro gosta muito de o maior do mundo, eu não sei, mas isso é um problema que nós temos, tá? E nós temos que abordar isso de uma maneira específica. Do ponto de vista de futuro, os projetos, as ações científicas mostram isso. E aí, professor Vitor, nós já estamos numa situação muito grave, porque 1,5 grau nós já chegamos. No Brasil, 1,5 grau nós já chegamos. Tá? Em várias regiões não se discute mais 1,5 grau.
Nós estamos discutindo como é que nós vamos fazer para não chegar a 2 graus. Porque em várias regiões da Amazônia nós já chegamos. E o Cerrado brasileiro. Tem regiões no Nordeste brasileiro que nós já chegamos a 3 graus de aumento de temperatura. Isso é uma catástrofe e a gente tem que andar rápido, né? Temos que andar rápido para evitar essas coisas. Então, na Amazônia, o cenário pessimista fala de 4 a 8 graus e o cenário otimista de 3 a 5 graus, mais quente. Então, quer dizer, e com redução de chuva, o que é muito grave, que já está sendo medido. E esses cenários, os estudos que a gente faz, a gente repete esses estudos de 4 em 4 anos, usando os modelos do IPCC, e vamos repetindo isso para ver o que está acontecendo. O gráfico que o senhor mostrou, muito interessante, da redução do CO2, é bem interessante, só que nós estamos em cima, o mundo está em cima da curva do cenário pessimista. A gente não está conseguindo baixar essas emissões. O Brasil, por exemplo, com todo o esforço que está lá, aumentou a emissão dele em 7% nos últimos 3 anos. Então não adianta nada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos mexer na matriz energética, vamos mexer na produção, se a gente não sai do cenário pessimista e atinge algo mais palatável. E aí o planeta vai acabar. Não, o planeta não vai acabar, porque vai acabar a humanidade. O planeta continua, porque ele já passou por situações piores do que essas aí. Tá? Então é isso que nós temos que... A gente está fazendo um esforço danado para acabar com o mundo. Eu acho que nós vamos conseguir. A gente continuar do jeito que nós estamos, nós vamos conseguir. Esse aí é uma curva de probabilidade que a gente fez lá no Brasil, dizendo 100% de probabilidade. Na situação de hoje, nós temos 100% de chance de atingir 2 graus nos anos 2050. E aí isso traz um problema sério para quem mexe com a agricultura como eu. O conhecimento científico nosso consegue dizer como é que a gente se adapta até 2 graus de temperatura. Acima de 2 graus, nós temos um monte de dúvida. Então, se a gente atinge 2 graus, a gente vai ter muito problema para começar a encontrar cultivares que sobrevivam, buscar adaptação que permita a alimentação da nossa população, como é que os animais sobrevivem nessa situação, com 2 graus a mais. Então, isso para nós é um problema. Nós estamos trabalhando muito nisso. E jogando com temperaturas de 2, 3, 4 graus, para ver como é que a gente encontra uma solução para essa coisa. Quais são os desafios e ações de curto, médio e longo prazo naquela região? A implantação completa do que a gente chama de CAR, o Cadastro Ambiental Rural, é um pouco o Brasil passado a limpo. O que a gente tem sobre as informações necessárias para estabelecer estratégia de planejamento, começar a combinar a política agrícola, que não seja somente uma política produtivista, mas vinculada aos problemas ambientais. Logística, discutimos logística aqui no primeiro dia, estradas, como é que é a situação, como é que a gente pode expandir, como é que o setor privado pode entrar nesse jogo, principalmente nessas áreas mais inóspitas, onde a agricultura brasileira é muito grande, garantia de abastecimento das cidades amazônicas, incrementar a intensificação produtiva e transferência de tecnologia, enfim, todos esses pontos que estão aí, nós temos que trabalhar. E chama atenção para a expansão da bioeconomia e expansão do fim do desmatamento. Aqui tem alguns produtos que a gente tem que já estão explodindo no mercado. Aqui são mais de 50 produtos e a gente tem aqui alguns que estão aparecendo muito no mercado, como o açaí, babaçu, buriti, castanha do Pará, copaíba, todos esses produtos, o açaí principalmente, tem um peso no mercado muito grande. E isso tem muito a ver com a produção e tem muito a ver com as populações locais que conseguem avançar nisso. Então, quer dizer, a gente já tem isso aí, já tem esses estudos prontos lá na FGV, e a gente tem o quanto que ganha. Qual é o lucro dessas coisas, né? Quanto é que a gente ganha com essas coisas? Então, aqui, como eu disse para vocês, eu tinha entrado numa segunda parte, mas o tempo não vai permitir, e eu vou só mostrar para vocês a situação das emissões de gases no Brasil. A energia, por exemplo, é o contrário. O mundo desenvolvido, 70% das emissões vem de energia e 30% agricultura. Energia, transporte, 30% mudança de uso do solo e agricultura. O Brasil é o contrário. 70% é mudança de uso do solo e agricultura
e 30% transporte e energia. Portanto, não dá para trabalhar da mesma maneira esses dois grupos. Nós temos que tentar equilibrar. E não dá para trabalhar com média, aí eu concordo muito com o professor Daniel, e a gente tem buscado fazer algumas coisas aí, mostrando o seguinte, eu escuto isso demais em fóruns de investidores, mas o Brasil tem que tropicalizar os fatores de emissão. Não é possível, por isso que a gente usa alguns fatores que vêm da Europa. Discordo, isso é de público aqui, discordo. Tem 25 anos que nós estamos montando os nossos fatores de emissão. E aqui, por exemplo, eu consigo dizer para vocês quanto que um boi emite, em termos de metano, em cada estado brasileiro. E não é só um boi, não. Um boi, uma vaca, uma novilha, um bezerro, tudo isso está medido. Existem 400 pesquisadores brasileiros, 60 instituições fazendo isso todos os dias, todos os anos. O nosso inventário nacional de gases não é Tiers 1, não é o default do IPCC, é Tiers 2 e estamos caminhando para Tiers 3. Então, uma discussão que nós tivemos com o pessoal da Holanda outro dia, não, vocês têm que usar para redução de metano a emissão da vaca holandesa. Eu falei, discordo, a sua vaca ela é produzida confinada em cima de uma área fechada, e a nossa é no pasto. A nossa pasta é no pasto. Então, a vaca holandesa emite 56 quilos de metano, a nossa emite 85. Então, assim, peraí, deixa a gente mostrar como é que isso vai ser feito. Então, assim, pode dizer para vocês que nós estamos muito bem. Nós não estamos mal, não. Do ponto de vista científico e de métricas nacionais, nós estamos muito bem. Não tenham medo. Podem vir ao Brasil e os investidores brasileiros, vamos conversar, porque toda a base científica para mostrar onde investir, como investir, em quais áreas deve ser investido, a gente tem condição de responder para vocês. Tá? Então é isso. O resto é discussão internacional, é briga de diplomata. Aí a gente vai ver como é que faz. Obrigado. Muito obrigada, professor. Bom, devido ao adiantado, vou passar a palavra para o doutor. Boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar os membros do painel e agradecer ao professor Vitalino Canas o amável convite que me fez para estar aqui presente. Eu estou fascinado com a conferência, a parte da conferência, quer do professor Vargas, quer do professor Assad. Não estava à espera nem da métrica, nem do detalhe, e não conhecia. Eu vinha aqui falar de energia solar. Eu sou promotor solar. Comecei por fazer pequenos sistemas individuais nas moradias das pessoas, depois passei para os tetos das fábricas e em 2012 comecei a pensar um projeto industrial, à escala industrial. Foi a Solar A4, demorei 4 anos a licenciar o projeto, mas está neste momento construído, são 219 megawatts, está neste momento construído e a injetar a potência na rede. Como o seu professor tinha dito em relação à intermitência, a intermitência é um problema para a energia renovável, mas existem soluções. Essas soluções estão a ser tratadas, estão a ser implementadas, e eu estou convencido que é o gênio humano que vai ultrapassar essa questão. E não podemos deixar também de pensar que em relação à segurança energética, o seu professor ter ou confiar ainda no gás que venha, ou melhor, sendo o gás verde, que é uma coisa que eu ainda não consegui perceber como é que o Parlamento Europeu, enfim, disse que, ou determinou que o gás era uma energia verde, mas são mistérios que se calhar o tempo vai conseguir aclarar. Não é muito em termos de segurança energética, pelo menos para mim não é muito, não vejo isso tranquilamente, que a nossa segurança energética continua a estar numa percentagem substancial, por culpa nossa, por escolha dos países do Norte, nomeadamente a competitividade que lhes era acrescida quando consumiam gás russo ao preço que o consumiam, e ninguém pode criticar a Alemanha pelo fazer. Agora, o que depois, quando depois as coisas acontecem, ninguém estava à espera desta confusão toda com a Rússia, mas quando as coisas acontecem não nos podemos queixar, fomos nós que desenhamos a matriz energética de consumo energético alemã era baseada no gás russo e no preço muito baixo que ele tinha.
Por isso é sempre assim na vida, não é? Por isso há períodos bons e períodos menos bons. Ainda em relação à energia solar, Portugal tem eu não conheço em detalhe, conheço alguma coisa do Brasil, mas como turista não conheço em detalhe, enfim, rigorosamente nada daquilo, e daí fiquei mesmo fascinado com a intervenção do professor Assad e do professor, desculpe, esqueci-me do seu nome, passou-se-me o nome. E aquilo que eu posso, em termos de experiência, aquilo que eu posso aqui trazer em relação à energia solar é o seguinte: a energia solar tem uma característica, um feature que lhe garante um determinado sucesso e ao mesmo tempo a deixa muito pressionada por questões de caráter estratégico. Não tem a ver até com as condições, que é a energia solar democratiza o acesso à energia. Qualquer um de nós na sua casa pode hoje ter um preço relativamente meia dúzia de milhares de euros, pode ter uma pequena central com 10 kW, onde produz a sua energia, depois tem uma bateria, armazena a energia em excesso na bateria, depois de noite vai precisar dela porque não há sol. Mas esta matriz está perfeitamente definida. Há milhares, dezenas de milhares de pessoas que hoje vivem dentro deste, mais ou menos deste esquema, digamos assim. E tem vindo a embaradecer. Existem problemas graves, como os problemas dos materiais, das telas raras, que estão no domínio de facto meia dúzia de países, mas mais uma vez, inclusive até por uma cientista portuguesa, uma professora da Faculdade de Engenharia do Porto, que trabalha nos Estados Unidos, na equipe que construiu a primeira bateria de lítio. O professor, não me lembro do nome dele, julgo que ele tem já 102 anos, que é uma coisa, e continua a trabalhar, que é uma coisa absolutamente invulgar, mas em que a química das baterias está a mudar, e uma química muito mais amistosa do material que existe em maior abundância. Por isso não estou muito preocupado, é uma preocupação e é a definição da estratégia de segurança de abastecimento energético é importantíssima, não é? Vemos o que está a acontecer, infelizmente, na Ucrânia, em que meia dúzia de mísseis isso destrói todo o sistema e a base de distribuição de energia do país. E por isso não estou, como é óbvio, estou preocupado, mas acho que é o engenho humano que vai ultrapassar, vai conseguir ultrapassar estas limitações da intermitência das energias renováveis. Portugal vai lançar um leilão grande de 10 gigawatts de solar offshore, o que é para o nosso país é relevante em termos de mixing energético. O nosso mixing energético não é igual ao brasileiro, mas tem algumas semelhanças. Temos algum sol, bastantes horas de sol, enfim, no sul do país. Depois temos vento e temos, se chovesse, se continuasse a chover como chovia até agora, isso, como dizia o seu professor Assad, pode vir a ser um problema no Brasil ou aqui, porque este ano vimos pela primeira vez o governo espanhol não respeitar o convênio da água e reter água em Espanha, que estava, enfim, está lá no convênio, que deveria ter vindo para cá e não chegou cá. A Espanha é um país com uma enorme, é uma potência agrícola e utiliza a água de uma forma muito intensiva, e isso vai causar alguns problemas no futuro próximo. Mas a nossa matriz energética é muito equilibrada, por um motivo, se não chove é porque está sol, o que pode haver é um problema de deixar de chover ou não chover tanto, e isso é um problema que de facto existe. Eu venho do Porto, mas sou de Amarante, e uma região com céu, onde chove imenso, onde chovia imenso, e posso dizer isto, a métrica é minha, é aquilo que eu vejo, as nossas nascentes diminuem de ano para ano. Isto não é um indicador, é aquilo que eu vejo. De facto, há cada vez menos água, toda a gente tem a sua captação de água na montanha. Por isso o mixing energético sendo muito interessante, não é? Porque temos sol no sul do país, e eu sou completamente contra construir solar onde se pode fazer pão. É uma coisa que não faz qualquer sentido. Nós instalarmos parques solares em sítios onde se pode ter um yield agrícola não faz sentido, mas infelizmente, como sabem, pelo menos os portugueses, lá embaixo há uma faixa entre o Alentejo e o Algarve,
que sofre um processo de desertificação e os solos não têm sequer coberto vegetal. No meu caso, temos pinheiros com 20 anos no terreno que adquirimos para fazer um desenvolvimento e que tem 1 metro e pouco de altura, não dão pinhas, e tem 20 anos, porque não está lá nada, já sofreu mesmo um processo de desertificação. De maneira que, em relação só àquilo que disseram os dois interventores antes de mim, o mixing energético brasileiro é fantástico e não tenho dúvida nenhuma. Vá-se pelo caminho do hidrogênio verde, que eu confesso ainda não percebi, porque nós temos que pagar os parques, não é? Quando fazemos isso, é preciso pagar as coisas todas e não funciona só com ideias, mas eu não compreendo a métrica do hidrogênio verde. Eu sei que aquilo que vou dizer é um sacrilégio e tenho até medo de vir a ser punido por isto, mas eu não compreendo o negócio de hidrogênio. Tenho energia elétrica que consegui através de seja eólico, seja solar, e não vou entrar aqui em detalhes, vou só dizer esta é a minha opinião, porque não compreendo. E depois com essa energia nós vamos fazer então hidrogênio verde e nesta transformação perdemos mais 80%. Por isso é cerca de 20% de eficiência. Mas admito que sim, admito que seja um negócio. O Japão acabou acabou de anunciar que se vai transformar numa economia com base no hidrogênio verde. Eu percebo, não tem condições, estão muito limitados em algumas das questões de fazer variar e ter mais abrangência no mix energético. Bom, mas falando, e só para terminar, sobre a energia solar, o Brasil tem o recurso solar, tem uma abundância que, quando se olha, já havia alguns estudos do potencial, fica-se, como tudo no Brasil, como dizia o Sr. Professor Assad, é tudo grande, e para nós, como veremos aqui num bocadinho, de facto fica por vezes confuso. Mas eu gostava só de terminar dizendo o seguinte em relação aos senhores professores que falaram antes de mim. A Europa tem uma encruzilhada estratégica neste momento, geoestratégica, complexa, porque a China tem um caminho próprio e anda muito pelo Brasil. Os Estados Unidos também, como sabem, têm sempre um caminho próprio pela dimensão e por serem a única superpotência para já que de facto existe, mas a Europa tem que tomar uma decisão. O mundo anglo-saxónico que dominou e até muitas vezes esnobou, como os senhores dizem, o Brasil em variedíssimos momentos da história recente. A Europa agora vai ter que tomar uma decisão, porque de um lado tem a China, que rapidamente vai tentar, há aqui uma espécie de challenge entre a China e os Estados Unidos, que infelizmente, como dizem os ingleses, houve-se o saber rattling à distância e a estrutura de que os Estados Unidos estão a implementar de segurança à volta da China não augura nada de bom. Deus queira que eu me engane e que as coisas corram, mas a Europa tem que tomar uma decisão e eu tenho na minha visão, na minha maneira de analisar o problema, que a Europa tem uma necessidade absoluta de se entender com a América do Sul, tem que ser o Brasil também, e com a África, porque se repararem a China tem um programa de longo prazo, como quase tudo aquilo que os chineses fazem uma base de longo prazo, mas muito claro, quer na América do Sul, quer na África, investimentos, financiamento, dependência depois, o financiamento fica lá, e depois o financiamento, eu ouvi há pouco tempo a história das cerejas no Peru. Do Peru vêm cerejas fantásticas e muito chegam cá caríssimas, mas há pouco tempo há um problema e pronto, se as coisas ficam como são, por isso todos os países têm direito, como sabem, a ter a sua estratégia, mas a Europa terá que se tranquilamente e sem, até porque é importantíssimo para a Europa o comércio e as relações com a China e vice-versa. Mas em termos geoestratégicos, a Europa terá que tomar também uma decisão e ter uma autonomia, e eu acho que essa autonomia passa por um entendimento com a América do Sul e com a África, e talvez aí Portugal possa acrescentar alguma coisa.
afinal de contas, andamos por África quase 600 anos, bem ou mal, enfim, foi o que foi, e talvez tenhamos depois a possibilidade de fazer e entender, porque a Europa há várias Europas, não é? Não há só uma Europa. Há a Europa, por exemplo, em relação ainda, e termino com esta ideia, em relação à energia solar. Se repararem todas as ligações em HVDC que existem na Europa, entre a Noruega e a Escócia, Sr. Professor, depois entre a Escócia, entre a Inglaterra, a Dinamarca, entre a Inglaterra e a Alemanha, todos os cabos em HVDC foram sponsorizados pela União Europeia em mais de 60%. Ora, não existe nada de parecido, isto é, os países do Norte não nos compram a nós, podiam-nos comprar a nós energia solar, a nós, eu digo a nós, aos espanhóis, aos italianos, aos franceses e aos gregos, todos estes países têm capacidade para produzir energia solar mais barata do que os 25 euros, tivemos um leilão em Portugal a 14 euros o megawatt, por isso bastante mais barato que os 25 euros que o seu professor mencionou do gás. E para isso é preciso este entendimento, que os países do Norte olhem para o Sul como parte da solução e não como parte do problema. Era só isto, agradecido pela vossa paciência e muito obrigado mais uma vez, Sr. Professor. Muito obrigada, doutor Rui. Bom, vamos encerrar o painel porque está em cima da hora.